buscando logo cedo pela manhã para ele abrilhantar seu coração, fortalecer sua esperança, tirar medos, tirar ansiedades, que você possa viver esta plenitude do Espírito Santo. Amém? Amém. Nosso Pai Celestial colocou no meu coração hoje passagem poderosa para trazer um reavivamento, um novo tempo na nossa vida como cristãos. Amém? Amém. É tão ruim quando você perde o brilho, o entusiasmo, a vontade de você fazer alguma coisa e você passa a fazer aquilo por obrigação, sendo uma coisa enfadonha, sendo uma coisa que não lhe traz alegria, não provoca diferença na sua vida, e você está fazendo aquilo quase que a pulso, mas sem prazer. Por isso que eu comecei perguntando se vocês estavam felizes. O corpo fala, e eu estou vendo o rosto de cada um de vocês. Uns estão mais alegres, uns estão mais relaxados. E pode sim, se uma pessoa está aqui, mas por religiosidade só, não pelaquela vontade, aquela busca animada, entusiasmada, de estar na presença do Pai Celestial, as distinções dele vão terminar traindo e revelando. Amém? Amém. Amém. Percebam, hoje é dia dos pais, e imagine um pai que tem grande amor, cuidado, carinho pelo seu filho. Esse pai precisa fazer uma viagem, ele vai ficar um tempo ausente, ele tem a preocupação de garantir a segurança, a felicidade, as boas companhias para o seu filho. Ele tem amor, ele tem carinho, e ele está preocupado em deixar alguém que oriente, que ajude, que livre o filho dele dos perigos que este mundo oferece. Ele quer, o desejo dele é que mesmo ele estando ausente, agora que ele vai voltar, mas que tem alguém para estar cuidando dele. Amém? Abra sua Bíblia para nós lermos no livro de João, capítulo 14, o verso 16. Jesus, ele, conversando com os discípulos, ele disse: e eu orarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que ele possa habitar conosco para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, um privilégio nosso, porque não vê nem o conhece. Nós o vemos e o conhecemos, mas vós o conheceis, porque ele habita conosco e estará em vós. Amém? Amém. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Jesus é o nosso grande amigo, Jesus é o nosso guia, nosso protetor, é o farol da nossa vida. E veja que há mais de 12.000 anos atrás, ele já tinha essa preocupação, esse amor, esse carinho comigo e com você. No outro momento, Jesus vai orar ao Pai e ele vai dizer: Pai, eu não te peço que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Então Jesus sempre foi nosso grande amigo. E agora ele está dizendo aqui que vai orar. Em outras versões tem que ele vai rogar
e orar são palavras fortes. Que ele está dizendo, ó, eu não vou simplesmente pedir não, eu vou rogar para orar ao Pai que mande alguém para ficar com vocês. Alguém que eu possa confiar que ele vai estar guiando, iluminando e moldando vocês para fazerem as coisas, para seguirem o meu modelo de vida que deixei para vocês. Esse é o nosso Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora vem a nossa parte e a nossa diferença e o nosso modo de viver ignorando o Espírito Santo. Jesus, ele pode até pensar, eu fiz o meu melhor, até que meu pai eu falei, e eu deixei com ele tudo que ele precisava para que tenha uma vida transformada. Jesus aqui nem está preocupado se nós vamos ser prósperos financeiramente, se vamos ser ricos, se vamos ser reconhecidos aqui na terra. A preocupação dele é a nossa transformação espiritual para ser segundo o modelo de vida de Jesus. Então, quando nós somos displicentes e diferentes e não vivemos uma vida que agrada, que atrai o Espírito Santo em nossa vida, nós estamos desfazendo todo o ciclo que Jesus fez. Seria até uma decepção para Jesus dizer que eu me preocupei tanto, mas eles não deram o devido valor. Então esse é o primeiro ponto de reavivamento. A igreja, a minha, a tua vida espiritual, ela só muda, ela só transforma à medida que nós nos aproximarmos cada vez mais do nosso grande Consolador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou claro? Você consegue entender isso? Se não fosse importante, Jesus não teria deixado para cuidar de nós. Se não fosse importante, Jesus não teria rogado ao Pai para que mandasse. Então, quando nós vivemos essa vida de indiferença, tratando ele de uma maneira não honrosa como deveria, nós estamos desfazendo todo aquele cuidado que Jesus teve conosco. Jesus colocou no meu coração hoje para trazer para mim, para a tua vida, uma palavra sobre frieza espiritual e a falta de unção do Espírito Santo. A frieza espiritual do cristão e a falta de unção do Espírito Santo. Esse é um estudo mais completo que eu fiz, que os tópicos que ele traz à luz para a nossa vida, claro que não dá para fazer isso tudo numa mensagem, mas o primeiro ponto é frieza espiritual e a falta de unção do Espírito Santo. Segundo ponto, bloqueando a intimidade com o Espírito Santo. Eu e você pode bloquear a intimidade com o Espírito Santo, porque a palavra vai dizer que a luz não anda com as trevas. Então, o seu Espírito Santo é o próprio Deus, o próprio Jesus habitando em nós, limpo, puro, íntegro, santificado, separado, e nós vivemos uma vida toda troncha. Não vai dar muito certo essa caminhada. Até você ter um vizinho, um colega de escola, alguma coisa que ele é muito diferente, anda fazendo coisas erradas, isso, aquilo, outro, você fica constrangido de estar ao lado dele. E porque se a gente estiver tão sujo, fazendo tudo que entristece o Espírito Santo, que é pecado contra Deus, porque o Espírito Santo é a santificação de estar em mim e você. Então o Espírito Santo pode estar habitando na gente e está sofrendo por conta da nossa vida, estilo de vida, atitude de todas essas coisas. O terceiro ponto é exemplos bíblicos de personagens que enfrentaram a frieza espiritual. Amém? Amém. Então, neste primeiro ponto, nós vamos começar já no Apocalipse capítulo 3, 15 e 16. Mas eu tenho aqui uma breve introdução onde diz: a frieza espiritual e a falta de unção do Espírito Santo são temas frequentemente abordados na Bíblia e têm implicações sérias na minha e na tua vida cristã. Esses conceitos refletem uma condição em que nós, como crentes,
nos tornamos apáticos, complacentes ou desinteressados nas coisas de Deus. Apático, não tem força, não tem brilho, não tem iniciativa, não tem ação para fazer nada. Desinteressado, não tem vontade de ir à igreja, não fala da palavra de Deus, não manda um versículo para ninguém, está indiferente ali. E complacente, essa palavra é mais complexa, eu procurei. O que seria complacente? Complacente tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, mas aqui ele está tratando do aspecto negativo, dizendo que complacente é aquela pessoa que é flexível e tolerante ao erro do outro. Então, essa palavra complacente, ela nos leva às cartas de Paulo, que teve o tempo todo fazendo cartas, compondo cartas para chamar a atenção da igreja contra falsos ensinos e contra falsas atitudes e ações dentro da igreja. Então, Paulo não era complacente, ele ia atrás de corrigir. E nós muitas vezes somos complacentes conosco mesmo, vemos que algumas coisas estão erradas, mas a gente passa o pano, minimiza, às vezes até encontra versículo dissocado para continuar fazendo errado. Amém? Então, a apatia espiritual, a frieza espiritual, ela vai nos tornar desinteressados pelas coisas de Deus. Apáticos. Quando você não tem iniciativa para fazer um evangelismo, para visitar um irmão, para agir nas ações da igreja, você está sendo apático. Quando você não está nem aí para melhorar coisas em você, versículos que precisariam ser obedecidos, praticados na sua vida, e você não está fazendo, você está sendo complacente consigo mesmo. Isso resulta em uma vida espiritual sem vigor e sem o poder transformador do Espírito Santo. Porque eu imagino o Espírito Santo dizendo: não, eu quero chegar próximo a Ele, eu quero me revelar, eu quero caminhar com Ele. Mas Ele faz tanta coisa que desagrada. Ele está tão desanimado, desestimulado, que eu já tentei algumas vezes. Mas como já foi lido hoje aqui, as misericórdias de Deus se renovam cada dia em nossa vida, né? Imagine se não fosse desse jeito. Porque nós vamos ver mais na frente personagens fortes na história bíblica e eles enfrentaram momentos de fraqueza, de esfriamento espiritual. Na maioria dos casos, provocaram o povo pecar. Né? Então, em Apocalipse capítulo 3, 15 e 16, Jesus diz, e Ele está dizendo para mim e você nesta manhã: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou me dar-te-ei da minha boca. Então, Jesus está declarando isso naquele cenário, e que Deus nos ajude que isso não possa estar nos alcançando, né? Tem um ditado bíblico, não sei se aqui também no Nordeste tem, que diz: a carapuça coube na cabeça, né? Quando a carapuça cabe na cabeça, é porque é aquilo que afetou, é porque você refletiu e disse: isso está me alcançando, eu estou mais ou menos assim. Que Deus nos ajude para que nós não estejamos sendo mortos, frios e mornos. Esse versículo ele faz parte da carta à igreja de Laodiceia. É uma das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse. Laodiceia era uma cidade, ela era rica e autossuficiente. Essa cidade era conhecida porque havia águas mornas nela que não eram agradáveis para beber. E Jesus sempre usou coisas da natureza, do ambiente, do cenário, para que as pessoas entendessem com mais facilidade.
como lá eles conheciam essa questão da água morna e que não era satisfatória, Jesus usou esse exemplo, né? Jesus usa essa imagem da água morna para descrever a condição espiritual da igreja. Eles não eram fervorosos em sua fé, mas também não eram completamente afastados. Eles estavam apáticos, complacentes e espiritualmente indiferentes. Você pode ter 20 anos de igreja e estar nessa condição. Lá na frente Jesus vai falar também cobrando de uma igreja, porque o amor inicial dela morreu, enfraqueceu. Amém? Um crente ele pode frequentar a igreja regularmente, participar das atividades da igreja, mas mesmo assim ainda está nessa condição de morno, porque ele estaria vivendo a religiosidade. Você percebe que por trás, então, essa história chama para uma intimidade, que não é a intimidade da igreja nesse momento, é a intimidade pessoal sua com o Espírito. E isso vai acontecer no seu privado, vai acontecer no seu momento sozinho com Ele. Porque no momento de igreja, de culto, é um momento onde há mais perigo de haver religiosidade. Você está ali, está com a Bíblia na mão, mas o coração não está tão empolgado, tão entusiasmado, tão ativo com as coisas de Deus. Glória a Deus. Depois, nós temos 2 versículos aqui que vão nos dar uma noção do porquê isto acontece no cenário atual. Escrito há mais de 2.000 anos e parece que eles já sabiam o que ia acontecer desse jeito. Vamos aprendendo e nos fortalecendo na palavra de Deus. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Os crentes, eles são chamados a manter seu amor por Deus e pelos outros, mesmo em tempos de crescente maldade. Isso requer uma vigilância espiritual e um compromisso contínuo em viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Aponta para a palavra obediência. A oração, estudo da Bíblia, comunhão com os irmãos. Tem que ter oração. Tem que ter estudo da Bíblia para não ficar só no sentimental e comunhão com os irmãos. Nesse versículo, Jesus está falando sobre os sinais dos tempos e os desafios que nós enfrentaríamos como cristãos. A multiplicação da iniquidade. Quando você peca uma vez, você pede perdão, você se arrepende, ainda a gente pode dar glória a Deus. Mas quando você entra em iniquidade é você tomar o pecado como uma coisa comum, como uma coisa natural, você não sentir do impacto do coração porque fez aquele pecado, e cada vez você pecar mais, você tornar na sua vida aquilo uma naturalidade, como em Sodoma e Gomorra. Entendeu? Então isso seria a iniquidade. E nós vemos no nosso mundo que realmente a iniquidade está cada vez mais intensa. Criam todo tipo de ações, de novidades, de eventos que venham confrontar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio para confrontar o mundo. Mas parece que o mundo, por uma reação, ele está confrontando a palavra de Deus, instituindo, ampliando diversos tipos de uniões matrimoniais, distorcendo a mente das crianças quanto à sua identificação, quanto ao sexo e todas essas coisas. Está uma coisa difícil. Cada vez mais o mundo cria coisas que, quando você percebe, confronta o que está lá na Bíblia. E isso daí faz parte da iniquidade. E nós, infelizmente, temos isto também no meio cristão,
que vai causar tristeza, vai causar incredulidade nas pessoas, porque alguns usam a palavra de Deus, o Evangelho, como forma de enriquecer, de prosperar aqui nesta terra, sem ter o real desejo e cuidado de levar as pessoas a conhecerem o verdadeiro Evangelho, a terem sua vida restaurada e a chegarem a ter uma vida eterna no nosso Pai Celestial. E essas pessoas, elas causam uma destruição enorme no alcance, no poder da palavra de Deus de alcançar vidas. Porque você já não quer, porque é uma coisa que vai tirar você do seu lugar de conforto, do seu lugar de prazer. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta e nos tira do nosso ambiente de prazer, onde nós gostamos de fazer as coisas que dá prazer imediato, que pode desagradar a Deus e trazer consequências. Então, quando você vê pessoas cristãs fazendo coisas erradas, sendo hipócritas, tendo um evangelho, uma vida cristã falsa, envolvido com desonestidades, falcatruas, enganos e todas essas coisas, aí as pessoas arrumam argumentos baseados nisso para se afastar mais ainda. E esse versículo, ele está falando sobre isto. Então, se a pessoa não quer nem se aproximar do Evangelho, quanto mais do Espírito Santo. Então, este é o cenário que provoca um afastamento e um esfriamento com relação ao Espírito Santo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 ao 5, a Bíblia nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e irmãos. São ingratos, são profanos, sem afeto natural, são irreconciliáveis, são caluniadores, incontinentes e cruéis, sem amor para com os bons, são traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. É o que eu acabei de falar, tá? Eu acabei de falar. No primeiro versículo de Mateus 24:12, que fala da iniquidade, por causa da iniquidade, o amor de muitos que há lá, é o mundo impactando, é o cenário que nós temos no mundo. Mas nesse de 2 Timóteo 3,15 aponta muito para lideranças e pessoas do meio do cristianismo que estão trabalhando e agindo em proveito próprio. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Vejam, esses dois versículos anteriores que a gente acabou de guardar no nosso coração, eles estão nos esclarecendo, abrindo nossa visão para o cenário que nós vivemos. A iniquidade no mundo, provocando esse afastamento, mas também as coisas erradas dentro do cristianismo, provocando também uma incredulidade das pessoas. E esse versículo agora, ele vai nos direcionar para uma maneira mais própria de termos sucesso. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. É um mandamento, uma orientação, é Deus nos guiando para a maneira correta de vivermos, para termos essa comunhão com o Espírito Santo. Os crentes devem buscar ser cheios do Espírito Santo diariamente.
Isso envolve rendição total a Deus, oração constante e uma vida dedicada à santidade. Como está a minha e a tua santidade? Temos orado com uma frequência adequada? Quando estamos cheios do Espírito, nós vivemos de acordo com a vontade de Deus e somos capacitados para enfrentar os desafios da vida com a sabedoria e a força espiritual. Amém? Amém. Mas como eu comentei no começo, nós podemos bloquear essa ação do Espírito Santo, podemos enriquecer o Espírito Santo e veja, nós adoramos essa palavra, prosperidade. E prosperidade financeira, prosperidade na harmonia familiar, prosperidade religiosa, prosperidade no aprendizado e conhecimento da palavra de Deus. Esse seria o mais forte para a nossa vida. Mas isto passa por uma comunhão, pelo andar, pela uma intimidade com o Espírito. Quem é seu melhor amigo hoje? Quem é aquele que quando você entra em férias no colégio, você sente saudade dele? Quem é aquele que você lembra de mandar uma mensagem? O Espírito Santo tem que ir mais ou menos para ensinar assim na nossa vida, bem? Mas nós podemos bloquear essa nossa intimidade com Ele quando nós não estamos em santidade. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fossem selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. Então, sim, nós podemos, com uma vida de desobediência e de pecados, entristecer o Espírito Santo. Mas, se ele entristece, também tem hora que nós vamos fazer alegre. E quando nós estamos fazendo alegre, nós estamos no centro da vontade de Deus. Então, qual é o meu desejo teu hoje? Caminhar da maneira que nós possamos fazer o Espírito Santo alegre. Porque o natural, o mais tendencioso é que a gente, pela desobediência, pela negligência em praticar o que aprendemos de Deus, nós passamos o Espírito Santo triste. Então, que você possa sair daqui, que eu possa sair daqui, porque eu estou pregando para mim também, com aquela ânsia, com aquele desejo de fazer o Espírito Santo que habita em nós feliz. E ele vai ter alegria de caminhar conosco. Então, você percebe que um novo tempo, um reavivamento espiritual da sua vida, onde as pessoas conseguem perceber a diferença. Isso tem que passar pelo Espírito Santo. Pureza de coração e integridade, no Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Vai ser aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Então devemos buscar pureza de coração e ter a mão limpa, pensamentos, atitudes. Amar ao próximo também. Em João 4,20, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, ele é mentiroso. Pois, quem não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? Você começa percebendo que o que pode entristecer e bloquear nosso relacionamento com o Espírito Santo são as nossas ações. Eu tenho um coração puro, eu tenho uma mente limpa, eu tenho me santificado. Aí agora nesse versículo, eu tenho amado ao meu irmão, eu tenho conflitos, contenda, desentendimento com o irmão, eu trato o irmão melhor do que o outro, eu sou grosseiro com o irmão, eu sou diferente com o outro, eu não me preocupo com a necessidade, com as frustrações do outro, eu não procuro levar um conselho. Tu não está se preocupando nem com quem está próximo de ti, quanto mais com Deus que tu não vê. Então,
O ensinamento de Deus é: vai, e se tu queres que façam a ti, vai e faz primeiro ao outro. Não é assim? Depois ele diz: mais ao próximo como a ti. E quando nós estamos buscando viver esses versículos, nós estamos caminhando para o centro da vontade de Deus, e o Espírito Santo está alegre ou triste dentro de nós? Alegre. Tu também voltar aqui palavra, santificação e obediência. Sim, isso não está certo não. Aí vem outro versículo que diz: não seja só ouvinte e leitor da palavra de Deus, porque você vai estar se enganando. Você está escutando tudo isso. Escutou, entendeu, mas não pratica. O Espírito Santo está lá do mesmo jeito, talvez ele está até mais triste. Não, antes ele não fazia porque ele não sabia, mas agora ele sabe. Eu tive uma expectativa que mudasse alguma coisa na vida dele. Está do mesmo jeito. Está ficando ruim para a gente, né? Jesus, ele vai dizer assim: ó, se eu não tivesse vindo e conversado isso com vocês teriam desculpas. Mas agora vocês não fazem o que eu quero. Obediência, plenitude no Espírito. E agora eu vou trazer para vocês, para não achar que estamos sozinhos nessa história, já é a parte final, exemplo de alguns homens que foram importantes, que fizeram coisas sobrenaturais acima da expectativa, demonstrando uma fé e uma comunhão com Deus acima do que até nós podemos imaginar. Mas eles tiveram um momento deles de fraqueza espiritual. E eu quero que você perceba que a maioria desses fatos ocorreram provocados pela desobediência, pelo pecado. Vamos começar com o rei Davi. Salmo 51:12. Davi está com o coração muito compungido e ele está num momento maravilhoso, que é um momento de arrependimento. Ele fala assim: torna, Deus, Senhor, meu Pai, a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Davi, apesar de ser um dos maiores exemplos de alguém que experimentou um período de ações poderosas com Deus, ele também experimentou um período de frieza espiritual, após ele cometer adultério com Batseba e organizar a morte do seu marido Urias. Davi foi confrontado pelo profeta Natan. Nesse momento, Davi percebeu a profundidade do seu pecado. Essa frase é muito forte, a gente tem que aprender a interpretação, focar a profundidade do seu pecado. Se nós não percebermos a profundidade do nosso pecado, se nós formos complacentes e achar que o nosso pecado não é tão grande, não é coisa tão importante, você acha que a gente vai querer parar de fazer? Se a gente já racionalizou, já trouxe a nossa mente, não, isso não é muita coisa não, dá para continuar fazendo. Então, Davi, quando ele percebe a profundidade do seu pecado, veja que profundidade do pecado também vai de reconhecimento da profundidade do pecado, nos ajuda a levar a chegar ao arrependimento. Então, irmão, que a gente analise o que a gente tem feito, que é contrário à vontade de Deus. Porque só a gente caindo nessa percepção que é por ali, não é o que Deus deseja, é que vai provocar na gente um arrependimento, um sentimento de busca, um sentimento de evolução espiritual, que vai ser através de obedecer aquilo que nós já sabemos. Nós já sabemos. Só nós não queremos obedecer. Aquilo é chato, aquilo me incomoda. Eu acho que não é por aí. Eu vou achar um outro versículo que diga que eu possa caminhar aqui pelo lado sem fazer aquilo. Sendo complacente, querendo amenizar o seu erro para continuar com ele, guardadinho, caminhando com ele, amém? Depois, Pedro, e saindo Pedro para fora, chorou
chorou amargamente. Lucas 22, 62. O apóstolo Pedro, nesse cenário, ele, apesar de estar prometido, de haver declarado que caminharia com Jesus para onde ele fosse, o apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes. Todas as vezes tem um motivo. O motivo de Pedro aqui foi medo. Foi medo, né? Ele teve medo, ele não confiou que Jesus era poderoso para que aquele era plano na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele termina negando Jesus, e aí ele vai ficar triste. Ele vai ficar triste, e nesses dois casos, essas passagens também servem para lembrar a misericórdia de Deus, que já foi falada hoje, e a bondade de Deus, porque depois Jesus vai dizer aqui para Pedro, Jesus já se dirige a Pedro, que se fosse eu e você nem se dirigia, que ele é um sacana, ele é um covarde, aquele amigo, na hora que eu mais precisei, ele disse que nem me conhecia. Não seria assim comigo e você? Que a gente ia fazer? Mas Jesus, ele se dirigiu a Pedro. E Jesus, ele teve bons olhos, percepção, e ele viu que mesmo naquela fraqueza, ainda existia bondade naquele coração. Desejo de ajudar a fazer as coisas. E Pedro, e Jesus bota aqui grande responsabilidade na vida de Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Tinha tantos apóstolos, e porque Jesus vai deixar essa responsabilidade na mão de Pedro. Aplicando para nossas vidas, quem você precisa da nova oportunidade? Hoje é dia dos pais. Nós sabemos que, influenciados pela força do inimigo, porque a palavra de Deus, ela ensina lá no livro de Romanos, capítulo 1, lá pelo versículo 28, Deus declara assim, porque o homem ignora os meus ensinamentos, eu permito que pensamentos ruins, ideias ruins, povoem na mente dele, levando-o a cometer coisas que vai causar tristeza e sofrimento. Sofrimento e a tristeza no mundo é causada pelo fato do homem ignorar os ensinamentos bíblicos. Então veja, o que eu tenho na minha mente, que você tem na sua mente, é que vai me direcionar, concorda ou não? Então, se você tem as coisas de Deus, quando ele diz ama o próximo como a ti mesmo, filho, honra teu pai e a tua mãe, ama eles, ama-os de uma maneira acima das expectativas. Se Deus diz, marido, não seja grosseiro, ríspido com a tua esposa, ama a tua esposa como eu amei a igreja, a tal ponto de eu dar minha vida por ela. Se a nossa mente está cheia disso, se a nossa mente está cheia se alegra, pode se alegrar como se alegra, mas chorar também como se chora. Se a nossa mente está cheia não te deixei vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se eu pedisse a você para fazer um desenho, uma caricatura de uma pessoa que está com esses pensamentos na mente, ia ser um desenho agradável de fazer. Essa pessoa está cheia de boas virtudes, de boas características, é uma pessoa digna de ser seguida, é uma pessoa digna de ser um exemplo. Mas o que é que tem na mente dela? São as coisas de Deus. Mas você ignora os ensinamentos bíblicos, os pais travam as crianças de conhecer a Bíblia, não lê a Bíblia para seus filhos,
muito menos levar uma igreja, mas os filhos estão totalmente influenciados e dominados quase pelos influenciadores digitais de todo tipo de assunto, e os pais negligenciando no cuidado dos filhos, a mentezinha do filho vai ficando cheia do quê? Agora, sabe, o filho vai para os pais. O mundo diz: você não deixa faltar nada em casa. Sua mulher tem que reclamar, não. Você pode passar dentro do bar bebendo. Você pode até ir para o brega, para o pagode. A vida é assim mesmo. O homem nasceu para isso e a mulher é do jeito dela. Aí você vai causar sofrimento, tristeza na sua família, decepção nos seus filhos e todas essas coisas. Percebe como a escolha entre ser alimentado pelas coisas bíblicas e ser alimentado pelas coisas do mundo podem causar tristeza e sofrimento aqui nessa terra? Então, Deus, Ele é tão misericordioso que Ele deixou esse alimento. Ele diz assim lá em Romanos 12:1: não te deixei ser dominado, moldado pela cultura, por essas coisas do mundo, mas vem a mim, aprende de mim e transforma a tua vida através da tua frente de mim. E aí tu vais conhecer quão poderosa, grandiosa, profunda é a mensagem e o amor de Deus. Então, esses homens, o Davi, o Pedro, o Elias, também teve um momento tão maravilhoso, vencendo, não é? O versículo de Elias, 1 Reis 19:4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, no meio de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis 19:4. Nesse sentido, é um cenário muito interessante, porque o Elias aqui, ele não tem aparentemente pecado, mas ele se sentiu enfraquecido, ele se sentiu com medo, ele se sentiu afetado pelas forças malignas externas. Está entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque nós, como cristãos, nos esforçando, buscando, mesmo assim, nós poderemos ter algum momento onde poderíamos passar por essa situação de fraqueza espiritual. E para terminar, irmãos, a igreja de Éfeso, eu estou saindo agora de um cenário de fraqueza espiritual, de desestímulo, de desânimo, de falta de emprego dos homens, empenho, dedicação, busca, alegria de viver aquilo. Eu estou saindo da nossa vida agora para uma igreja. A igreja pode ser alcançada. Veja o que Jesus disse. Igreja de Éfeso, Apocalipse, versículo 2, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. No livro do Apocalipse, Jesus envia uma mensagem à igreja em Éfeso. Ele elogia a igreja por suas obras, pelo seu trabalho árduo e sua perseverança. Vejam, havia atividade e havia empenho naquela igreja. Entretanto, ele também faz uma crítica severa. A igreja havia abandonado seu primeiro amor, o fervor inicial, a paixão que tinha por Cristo e pela obra do Evangelho. Pode acontecer a nível de igreja. Esses versículos bíblicos, eles mostram que a frieza espiritual
pode afetar mesmo os crentes mais dedicados e os líderes mais influentes. No entanto, eles também revelam a graça de Deus, como foi com esses homens, que está sempre pronto para restaurar aqueles que se arrependem e voltam para Ele. Aí a gente reflete e lembra que nós só conseguiremos nos arrepender se nós sentirmos, tivermos a noção da profundidade e severidade dos nossos pecados, do nosso Deus. Se a gente for complacente, vai ser um estado bem. Seja Davi com seu arrependimento profundo no Salmo 51. Seja Pedro com suas lágrimas amargas por ter negado Jesus. Seja Elias com seu cansaço. Seja Jonas, que ele também falhou com nosso Senhor Jesus Cristo por pura desobediência. Deus orientou um caminho, uma ação, mas ele quis fazer a própria. Ou seja, a própria igreja de Éfeso, com sua perda de amor. Começou tão lindo, mas depois foi perdendo brilho. Um sinal disso na nossa vida, eu já passei por isso. É você estar pisando de ir na igreja. Eita, hoje tem igreja. É mais tarde a gente vai. Já perdeu a graça. Perdeu a graça. Então, isso é um sinônimo. Outro sintoma é você não ter desejo, fome e sede de mergulhar nos Espíritos. Eu já li 1 João, mas eu vou ler de novo. Eu vou orar e pedir para o Espírito Santo estar caminhando comigo nessa leitura, para eu ser fortalecido, para eu lembrar dos ensinamentos e para eu praticar na minha vida. Então, você acha chato, acha que é inconveniente de ter que ir à igreja, principalmente quando tem um jogo de futebol, quando tem um cara comigo, alguma coisa assim, ou uma série que você está vendo. Você não tem fome de ler a Bíblia. Eu esse dia descobri uma coisa bem interessante, e apesar de você ter cuidado com o conteúdo, mas por exemplo, conheça como nunca a profundidade desse ensinamento da carta de Romanos. Se você está vendo um filme onde aparece mulher de providência, aparece pornografia, aparece gente se drogando, essas coisas, escuta o estudo bíblico desse. Vai somando, você só vai agregando, mas principalmente demonstra o seu desejo de Deus. Amém? Então, por que eu estou trazendo esse tópico, esse entre aspas, para te ajudar, para me alertar quando o inimigo estiver querendo tirar de nós a sede, a vontade, o brilho, e aí ele vai nos afastando do primeiro amor. Amém? Elias foi o cansaço, Davi com seu arrependimento profundo, Pedro foi as lágrimas amargas quando traiu nosso Senhor Jesus Cristo, não teve integridade suficiente para continuar naquele cenário. Jonas foi a desobediência, ou a igreja de Éfeso, que tinha todos os rituais, mas ainda assim teve sono no coração. Isso é mais pesado para a nossa vida. A gente fica totalmente sem ter como esconder. Tem um princípio, né? Que se eu for mais alçado, se eu for com profundeza e tudo mais, como que eu posso me esconder desse Deus poderoso? Não é assim? Então a igreja de Éfeso, ela tinha ações, ela tinha rituais, ela tinha todas as coisas, mas mesmo assim Jesus sabia que ela tinha vendido o primeiro. Então, essa é uma palavra de reavivamento. Essa é uma palavra para nos direcionar
a viver de uma maneira que nós possamos fazer o Espírito Santo alegre e feliz e caminhar com. Esta é uma palavra para nos alertar que o cenário que vivemos, com esse desamor, com essa sensação de pecado contínuo confrontando a vida, a gente tem a consciência que isso já estava previsto. Essa é uma palavra para nos alertar que mesmo havendo os desvios, teimando as coisas erradas do próprio meu cristão, nós devemos focar em Cristo. Ele diz que Deus é o lavador, Ele é a videira, nós somos os. E nós devemos focar nele, porque sem Ele nada podemos. E Ele termina dizendo: eu estou conversando isso com vocês para que vocês tenham vida plena, vida em alegria. Mas eu tenho que voltar ao Pai. E agora, como é que eu faço? Vou deixar vocês aí. Não com o Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido Deus, meu Pai, eu te agradeço, Pai. Honrado. Cuidado. Direito. O desejo de aprofundar, buscar a tua palavra para aprender, compreender, compartilhar com Cristo. A ação mais frequente de nosso Senhor Jesus Cristo era ensinar. Jesus sempre estava ensinando, porque Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos ajuda a não entristecer o Espírito Santo, Pai, principalmente porque agora Tu já nos mostraste, já nos orientaste a nos enchermos do Espírito Santo, a não entristecer o Espírito Santo, a termos uma vida santificada, um coração puro de integridade. Nos ajuda, Pai, fortalece a nossa fé, para que cada vez sejamos mais entusiasmados de querer estar aprendendo de Ti, estar compartilhando de Tua palavra, estar vivendo o que aprendemos. Vai mortificando em nós tudo que não glorifica o Teu nome e o Teu reino. Vai fazendo essa limpeza espiritual em nós, vai desestruturando o que tem construído dentro do nosso coração, da nossa mente, que não Te glorifica e que dá brecha para o inimigo agir nas nossas vidas. E depois, Pai, nos enche com a Tua santidade, a Tua pureza de coração, Tua integridade, Teu amor e próximo. Nós buscamos, nós queremos, nós desejamos nesse momento, Pai, estarmos caminhando lado a lado, nos braços do Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Que possa ir trabalhando em cada coração, cada um tem um nível de espiritualidade, de possibilidade diferente. Vai renovando a mente, transformando todo aquele que está indo na igreja só por ir, que está indo porque mamãe ou papai está mandando, que está indo, mas que está achando chato. Transforma essa pessoa, esse coração, porque verdadeiramente nesse estágio, nesse cenário, a pessoa não nasceu ainda. Viver o Evangelho, nós temos que mostrar muito carinho. Jesus disse: se tu me amas, tu obedecerás o mesmo mandamento. Eu conheço aqueles que me amam, porque obedecem os meus mandamentos, agradam ao Pai, alegram o Espírito Santo. É tudo uma cadeia de ação. Mas eu quero, Pai, terminar esta oração com essa conversa maravilhosa de Jesus Cristo, que diz: mas se tu me amares, através da obediência aos meus mandamentos, eu terei o desejo, a iniciativa, o mover de me revelar a Ti. Então,
nós nem precisaríamos buscar uma ação tão forte, mas só obedecer, que já é uma busca. E Deus diz: olha, eu vou dar o que você tiver e eu vou me revelar para você. E depois ele ainda vai dizer: eu virei do meu Pai e te farei morada. Que coisa maravilhosa, né? Imaginar que Jesus está se esforçando para se revelar para mim e você, quer fazer morada junto com o Pai aqui no nosso coração. Se você quiser lá em capítulo 14 de João, você pode ir lá buscar para ser mais abençoado ainda e dizer: eu quero ser Jesus Cristo. Quero a presença de Deus no meu coração, na minha vida. Me ajuda a obedecer, me dá fé, força, para mortificar minha carne, para poder chegar ao teu lugar. Eu já te agradeço, Pai, por essa gloriosa oportunidade. E que agora, Pai, o Espírito Santo está trabalhando no coração de cada um de nós para trazer esse avivamento de Deus. Para que possamos rezar.